Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu te começo agora o nosso EBD com o discipulado, né? Que eu e o Rodrigo estamos à frente, né? Para poder trabalhar com a igreja, a questão do discipulado. O discipulado que deve passar pelo Ministério de Crianças, de Adolescentes, de homens, de mulheres, de jovens da igreja, sabe? Que deve passar também pela situação do evangelismo, enfim, todas as áreas da igreja, ela tem que haver o discipulado. Vivemos momentos não favoráveis para algumas coisas, mas por outro lado, nós temos vivido momentos que são favoráveis para pregarmos o evangelho, para falar do amor de Deus. Então, o que ocorre conosco? Nunca antes aconteceu o que tem acontecido conosco. De um vírus, de uma pandemia como está ocorrendo, parar todas as situações. Parar o comércio, parar a indústria, parar as igrejas, parar a economia, parar o capitalismo, está parando tudo. Então, é algo que aconteceu que deu um nó em tudo que estava, de alguma forma, estabelecido, né? Ao status quo, ao establishment. Então, a gente consegue entender que muitas coisas vêm acontecendo e que a, a situação dessa pandemia ela acaba desnudando, acaba nos mostrando como que a nossa vivência, como que a gente estava vivendo em sociedade, como que a gente estava caminhando para uma loucura coletiva. Uma loucura no qual a gente só pensava em questões de dinheiro, em questões de adquirir, em ter, entendeu? Então, muitas dessas questões começaram também a mexer conosco. E uma dessas questões que mexe conosco e que também nos leva assim a fazer as coisas de forma automática e sem pensar, perpassa também pela questão do discipulado. O discipulado na igreja, o discipulado em casa, o discipulado no trabalho, e nós que saímos perdendo com isso como igreja. Então, a gente não faz o que é para fazer, fica um evangelho raso, fica uma palavra rasa, fica uma pregação rasa, e quando ocorre de um jovem ir para uma universidade federal, ou qualquer universidade, uma faculdade, e que ele começa a ter os seus questionamentos, seus pressupostos cristãos, as suas bases, suas estruturas, elas são de alguma forma mexidas, são removidas, aí a gente coloca a culpa na universidade, nós colocamos a culpa no professor, na grade curricular, a gente arruma um tanto de coisa para pôr desculpa, mas a gente não consegue ver que parte de nós. A gente tem que preparar nossos filhos para a vida. Nós temos que preparar os membros da nossa igreja para a vida. Nós temos que preparar as pessoas que estão trabalhando conosco no comércio, na indústria, para a vida. E preparar para a vida, a gente tem que trazer um evangelho integral. Não o evangelho em partes, fatiado, sabe? Mas o evangelho integral para a pessoa entender que o evangelho é todo para uma pessoa, um evangelho todo para uma pessoa que é total também. Não é pessoa em parte, só psíquica, ou só espiritual, ou só física, uma pessoa integral. E o texto que a gente vai ler hoje se encontra em Salmo 1. Está no Salmo 1, a gente vai ler o capítulo 1 de Salmos, e a gente vai parar para pensar em algumas coisas, algumas situações que estamos vivendo. Né? Questões de pandemia, mas ao mesmo tempo questões de escolha. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Eu queria te desafiar, eu e o Rodrigo, nós queríamos desafiar você a se preparar para esse discipulado.
Não é uma questão mágica, não é uma questão que vai acontecer com a varinha de condão. São questões simples que a gente vai aprendendo. Uma primeira coisa que eu queria desafiar você é a ter um caderno. Um caderno para você anotar as palavras que a gente vai trabalhando aqui. Primeira coisa, discipulado. Você vai lá colocar lá, discipulado no seu caderno. Você vai colocar caderno de discipulado. Discipulado. Primeira palavra, né? Aí você vai colocar um hífen para você procurar o significado. Você vai dar algumas linhas, ou metade de uma folha, não sei. Aí é com você. A minha letra é muito grande. A minha letra é imensa, né? Aqui, ó. Pregação de hoje, ó. A minha letra é imensa. Então, para mim, tem que ser um espaço bem bom. Aí com você, você vai saber o espaço que você vai dar para você pegar os significados de discipulado. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o nosso texto hoje já começa com uma palavra assim bem forte, né? Então vamos lá. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então nós lemos aqui os 6 versículos e nós vamos fazer uma breve oração para que Deus traga revelação para nós, né? Nós precisamos o tempo todo da revelação, precisamos do auxílio, do amor de Deus, da graça que é alcançada através de Jesus e da unção do Espírito Santo para que a gente possa entender o que está aqui e aplicar isso em nossas vidas. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Essa palavra, ela é viva e eficaz. O Pai, a cada irmão e irmã que está em casa neste momento, que está acompanhando essa live, que está nesse estudo, Pai, te pedimos que teu Espírito Santo, o teu doce e consolador Espírito Santo, possa trabalhar em nossos corações agora. O Pai, onde precisa de terra fértil, que seja o teu próprio Espírito, o Espírito Santo, a gerar de forma orgânica essa terra. Onde a terra está sem minerais, sem sais, onde está havendo a derrota, Pai, orgânica, com a tristeza, com outros problemas. Te pedimos que o Senhor possa dar a medida certa do Senhor e frutificar nossos corações. Colocamos a vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Pai, por essa palavra que pode ser dada aos nossos corações. Obrigado por esse lindo dia, Pai. Obrigado pelo frio, Pai. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela grande graça que o Senhor nos dá, Pai, que é o dom da vida. Muito obrigado, Pai. Agora vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor fale conosco neste momento. Que o Senhor traga, nesse momento, palavras reveladas aos nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já agradecendo no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, aqui a gente começa vendo aqui, que eu falei da questão do discipulado, a questão da palavra discipulado, que é a primeira situação para a gente buscar o que é discipular. Você vai encontrar isso no infinitivo no dicionário. Você não vai encontrar da forma que está aqui, não. Entendeu? Você vai encontrar no infinitivo, discipular. Aí você põe discipulado, mas lembrando que lá no dicionário você não vai encontrar dessa forma que está aqui. O primeiro significado de bem-aventurado é feliz. Então, se a gente fosse traduzir aqui, feliz o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos parar para pensar aqui nessa advertência. Isso aqui está em uma forma de bênção para uma pessoa, mas também está numa forma de advertência. Por que está na forma de advertência? E nós pensando aqui no discipulado, entenderam? Então aqui, ó, o homem que não anda, então já tem um verbo aqui, tem uma ação. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ó, detém, outro verbo, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nesse primeiro versículo, nós já temos 3 verbos que mostram 3 ações. A primeira ação, andar, caminhar, locomover. A segunda ação, deter. Deter é parar, represar, fincar naquele lugar. E o quarto é assentar. Então, nesse primeiro versículo, nós já temos aqui situações que nos levam a pensar, dentre outras coisas, em questões que a gente, às vezes, se depara e não percebe com essas situações. Uma primeira questão é andar com, estar junto com uma pessoa e com uma pessoa que não vai agregar nada na sua vida. Uma pessoa que não vai trazer nada que seja interessante para a sua vida, que não vai agregar nada, que não vai te abençoar, que não vai abençoar outras pessoas. Então, andar segundo o caminho dos ímpios, de acordo com aquilo que o ímpio quer. A segunda coisa não é andar mais, é deter no caminho. Além de você não andar, assim, para com a pessoa. Parou, você não caminha, você não está progredindo, não está rompendo. Então, um outro verbo aqui, deter. E para piorar, o pecado ele vai sendo progressivo também. Primeiro que você anda com a pessoa, depois você para com a pessoa no caminho, não faz o que você tem que fazer, e depois você assenta. Quando você assenta, já mostra que a ação sua de caminhar, de andar, né, ela já foi sendo fatiada, ela já foi parando, que você não anda mais, você parou num certo momento, e quando parou, assentou. Aí quando você assenta, o pecado está formado, muitas vezes. Por quê? Porque você se assentou na roda dos escarnecedores, de pessoas que não vão agregar nada na sua vida, e para piorar, além dessas pessoas não agregarem nada na sua vida, você já se contaminou. Então, o discipulado vai passar muito por isso aqui, ó. É o que você fala, aquilo que você pensa, o que você pensa muitas vezes é o que já está no seu coração e depois você começa a falar. Ou então as coisas, as setas começam a vir na mente da gente e depois aquilo entra no coração e você fala. É murmuração, é falar mal. Então várias situações passam por isso aqui. E todos nós, a gente não tem como correr disso, sabe? A gente não está imune a isso. A gente tem que se purificar, reter, correr da aparência do mal, mas a gente tem que ficar esperto com isso aqui, ó, porque mostra situações que andava, depois parava e depois assentava. E olha o que acontece com esse versículo 2 aqui, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí mostra aqui ó, outro verbo, essa pessoa que não faz isso que está aqui, ó, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Então, não anda de conforme aquilo que o ímpio manda, não detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já mostra uma separação, uma pessoa que se mostra separada. E para ela se tornar separada, aí tem a questão do versículo 2, que continua na mesma situação, né? Se a gente parar para pensar, o 1, o 2 e o 3, os 3 versículos é para aquele que quer seguir aquilo que Deus quer. Então no 2 ele mostra que essa pessoa, ao invés de andar com pecadores, de fazer coisas erradas, de andar, de deter ou de assentar com pessoas que não vão agregar nada, ela antes tem o prazer na lei do Senhor. E nessa lei ela medita de dia e de noite. Ou seja, é a vida dela. É uma questão corrente, recorrente. Então, aquilo que ela não para de fazer com relação à vida dela com Deus.
Então, o primeiro, eu falaria com vocês aqui que o primeiro versículo, ele é uma advertência para nós, né? É uma advertência para aquilo que você pode e não pode fazer, aquilo que você deve e não deve fazer. O segundo versículo aqui, ele já mostra o que você deve fazer para não andar no caminho errado. Então, a gente já sabe, meditar na lei de Deus, porque a lei de Deus será o nosso prazer. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui nós temos mais dois verbos: o verbo ter e o verbo meditar. Então, ele tem prazer e medita na lei de Deus, sabe? Ele tem prazer na lei de Deus e nela ele medita de dia e de noite. Então, a segunda coisa. Uma terceira situação que eu falei das bem-aventuranças é o versículo 3, porque ele diz: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui Jesus nos mostra também em João 15, 1 a 5, a questão metafórica, como está aqui, de uma videira, de uma planta, a qual, se a gente não tiver enxertado nessa videira, como ramos dela, a gente vai morrer. A gente não vai receber a seiva bruta. A gente não vai receber o conhecimento que é de Deus. A seiva bruta que faz todas as plantas brotarem, dar galhos, folhas, flores e frutos, isso não vai acontecer. Então aqui mostra justamente essa situação que Jesus mostra em João 15, 1 a 5. Ou então você lê boa parte do capítulo 15 de João, que você vai ver esse mesmo paralelo na metáfora, utilizando uma planta como um organismo vivo. Aí a gente vê outras situações a qual o apóstolo Paulo mostra Jesus como a cabeça e nós os membros do corpo, que dá a mesma significação aqui. Mas aqui a gente trazendo, voltando aqui para Salmos, o capítulo 1, versículo 3, aqui mostra uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, né? Então, temos aqui outros verbos, né? Será, ou seja, um outro verbo para a gente pensar. Tem a árvore, que é um substantivo. Tem os ribeiros de água, que é outro substantivo, né? Ribeiros e águas. Aqui tem outro verbo, a qual dá, ela dará o fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Outro verbo, né? Questão pro. Tudo aqui está remetendo para o futuro. E tudo quanto fizer prosperará no futuro. Então, uma ação que a gente tem aqui agora, que ela vai ter implicâncias, ela vai reverberar no futuro. Não apenas uma situação que eu falo, não, eu vou fazer e já vai começar a acontecer. Não, não. No Evangelho, na prática do Evangelho, as coisas que a gente faz, na maioria das vezes, ela tem implicância para o futuro, sabe? E pode ser um futuro tanto aqui, como um futuro para a eternidade, sinalizando para a eternidade. Como na questão escatológica, né? Pode ser um já e ainda não, mas ela começa aqui agora, começa com a ação aqui agora. E a gente consegue ver isso aqui. Há um tempo atrás, um irmão, o Paulinho Aleluia, ele que implantou as danças nas igrejas aqui em Belo Horizonte, na década de 80. Então, ele dança muito, o cara dança demais, demais, demais. O testemunho dele é violento. E o Paulinho Aleluia, ele mandou um texto um tempo atrás, que tem essa conotação aqui da árvore. E eu achei muito interessante o que ele falou. No texto que ele me mandou, ele mostrava, foi naquele auge, sabe, das queimadas que aconteceram ano passado na Amazônia, no Pará, sabe, no estado, lá no norte do Brasil, essa questão toda, tanto na Amazônia como no Pará. E também no Mato Grosso, né? Então não foi só lá no norte do país. Aqui no Centro-Oeste também aconteceu muito isso. Aliás, o Brasil inteiro ficou pegando fogo ano passado nas matas, né? Onde tinha mata, parece que o espírito do capeta do fogo, do demônio do fogo, atentava as pessoas para pôr fogo. E as pessoas fizeram isso, infelizmente. Então o texto que ele mandou para mim
e tem a ver com aqui, com a árvore, com essa questão toda, e com as queimadas do ano passado, mostrava que na floresta todas as árvores estavam lá, com os biomas, com os ecossistemas, essa coisa toda. Com igarapé, com rio, com riacho, com rios grandes. E começou a queimada. E todos os animais foram saindo em retirada. Todos. Os répteis, os animais selvagens, cobra, tartaruga, jacaré, todo mundo deu linha. E não foi ficando ninguém mais. Aí um dos animais, um animal de grande porte, perguntou para a árvore, mas peraí, se todo mundo vai fugir, você vai fugir? Eu falei, não, peraí, eu estou despachando aqui os últimos hospedeiros que eu tenho aqui, que tem um tanto de ave aqui com filhote, eu estou dispensando porque eles não podem ficar. Aí aquele animal ficou sem entender, mas como assim? Ela não vai sair? Todo mundo fugindo, ela não vai fugir? E todo mundo fugiu. Aí veio o fogo, passou, queimou todo o tronco daquela árvore, a casca, as folhas, queimou tudo, ela ficou toda seca. Logo depois teve uma chuva e essa árvore começou a dar essas folhas de novo e ela foi reverdejando e aquela questão toda ficou toda verdinha de novo e nem parecia que tinha passado um fogo, tinha passado lambido todas as árvores lá da floresta. Se você olhasse só para o caule dela, você perceberia que ali tinha passado fogo. Mas olhando a cena de longe, você não perceberia, porque tudo estava voltando à vida normal, a natureza com seu poder de recompor as coisas. Aí esse mesmo animal chegou para a árvore, mas espera aí, você não foi... O que que acontece? Eu falo assim, ó, deixa eu explicar. A mesma questão que eu tenho para cima, na copa, eu também tenho aqui para baixo da terra. E eu tenho como me recompor. Aqui de baixo tem lençóis freáticos, tem rios subterrâneos que passam aqui, de onde eu tiro todo o meu nutriente e de tudo que eu preciso está aqui embaixo. E eu não tenho como correr. Eu tenho que ficar aqui, enfrentar o fogo e depois tudo volta ao normal, a vida volta ao normal. E esse texto do Paulinho Aleluia me fez pensar muito na questão aqui dessa árvore, que ela é plantada junto a ribeiros de água. Essa aqui não tem intempérie nenhuma da vida. Sabe? Essa aqui tá tudo bonitinho, já tá lá do lado do rio, já recebe tudo. Então mostra toda uma questão de beleza aqui, sabe? Há uma beleza nessa árvore que obedece e que é plantada e que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa metáfora, né, de uma pessoa que é igual a essa árvore. É uma beleza aqui. Mas nem sempre isso vai acontecer na vida da gente. Às vezes seremos como a árvore que está lá no Amazonas, ou no Pará, ou no Mato Grosso, sabe? E essa árvore, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer os problemas, as pressões da vida, as questões que a gente não quer viver, né? O coronavírus da vida aí que a gente está vendo, as situações que a gente está vendo aí de sofrimento, de pessoas passando fome. Aqui no condomínio onde eu moro já tem gente passando fome, gente que não tem o que comer, e uma mulher grávida não tem o que comer. Então, nós, com a nossa ajuda e outros irmãos, a gente está fazendo algo para ajudar. E isso também não está distante de nós como irmãos, como igreja. De repente nós vamos ter que precisar daqui a pouco ajudar. Talvez não, teremos que fazer isso. Teremos que levar suprimento da nossa casa, pacote de arroz, pacote de açúcar, pacote de feijão, café, tempero, sal, óleo. Ou seja, tudo o que a gente precisa para ajudar os nossos irmãos a se alimentarem. Tirar um pouquinho da nossa casa para multiplicar em outro lugar. Igual o sangue, quando você doa sangue. Você não está doando, você está multiplicando sangue. E Jesus ensinou a gente isso muito bem, como é que multiplica sangue. Mas voltando aqui para essa questão da árvore, para essa primeira pequena historinha que eu contei para vocês, que o Paulinho Aleluia me mandou, e que eu gostei muito da história, é justamente isso. Tem coisas que você não tem como correr. Essa árvore que plantada junto a ribeiros, aqui mostra para nós uma promessa de Deus. Essa é a promessa aqui, ó. Que quando a gente obedece, Deus vai nos suprir. Mesmo a árvore que está lá na mata pegando fogo, Deus está cuidando dela. Ela contou para o animal que voltou, falou, ó, mas eu não entendo por que você não corre. Eu falei, eu não tenho como correr, eu estou plantado aqui. A mesma coisa da copa para cima, eu tenho para baixo aqui da terra, fincada aqui na terra, para buscar nutriente. Ou seja, ela está falando assim, Deus me colocou aqui e vai cuidar de mim. Foi assim até agora e vai continuar sendo. Eu vou continuar a dar minhas
minhas flores no tempo certo, os meus frutos no tempo certo, vou alimentar os animais, vou alimentar ser humano. Então, tudo vai voltar ao normal. Se ninguém vier aqui para cortar minha madeira para usar para outra coisa, que até nisso aí, se eu tombar aqui com a minha madeira, também alguém vai me usar para alguma coisa, para construir casa, fazer cerca, fazer móveis. Então tem uma infinidade de coisas que a gente usa a, a madeira para o nosso dia a dia, inclusive para fazer o papel para a gente escrever. Inclusive a celulose que a gente usa vem da madeira. Então, quando a gente entende isso, e nesse caso aqui a gente vê a promessa de Deus, até por uma coisa que parece ser adversa aos olhos de muitas pessoas, mas Deus tem cuidado de nós. E isso é a importância do discipulado. A importância do discipulado passa por isso aqui, ó. A gente não vai fazer nada porque a gente quer alguma coisa em troca, né? Não é o certo para nós como cristãos. Mas a gente vai fazer porque é o certo, para as coisas acontecerem da forma certa, mesmo que tudo pareça que está dando errado e que as coisas não vão girar, não tem problema. Deus está no controle de todas as coisas. Agora a gente vai ver o que não pode fazer. Primeiro a gente viu uma advertência no versículo 1. O versículo 2 e 3 a gente viu quando a gente tem a palavra de Deus como nossa bússola, como a nossa busca diária. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente escolhe fazer aquilo que Deus quer fazer. No 4, é o contrário, tá assim, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, os ímpios, eles não são como uma pessoa que não preocupa em não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se detém com os pecadores, nem se preocupa em não assentar na roda dos escarnecedores. E eles também não preocupam em meditar na lei de Deus. E eles também não serão como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que suas folhas não caem, os frutos dão no tempo certo, e tudo que essa árvore faz, tudo vai prosperar. Mesmo que aconteceu o que eu falei aqui, da questão da historinha lá do Paulinho Aledor que me contou, que mandou para mim no WhatsApp, que eu achei muito interessante, mesmo que aconteça aquilo que aconteceu com aquela árvore, mesmo que ela não esteja do lado de um ribeiro de água, ou de ribeiros de água, ou de igarapé, não importa. Deus está sustentando aquela árvore. E onde Deus está te colocando e me colocando, Ele está nos sustentando. Como a árvore plantada junto a ribeiros, ou se não estiver perto de ribeiro nenhum. O auxílio para nós vem dele. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus. Não é do monte que vai vir o socorro. Você está olhando para o monte porque você não está dando conta de ver tanta situação à sua frente. É tanta diversidade que você pode nessa manhã como é que eu vou fazer? E a conta tal? E isso e aquilo. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de nós. Amém? Então, o 4 aqui, ele mostra justamente o que não devemos fazer e o que acontece com a pessoa que se porta dessa forma, né? Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, aqui, mais verbos, né? Não são um advérbio de negação e o verbo ser, né? Então, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Um advérbio aqui um adversativo, né? Mas, portanto, assim, são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, são como palha. O vento leva para onde quer. Não está firmado em nada. Ao contrário da árvore, que está firmada e que tem água, a água do espírito, que tem um alimento e que tem as suas folhas, os seus frutos e tudo acontece no tempo certo, o ímpio não é assim. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá do outro lado, outra hora o vento leva para o outro lado. Nunca ele vai saber onde que ele vai estar. Que a palha é tão leve, tão incipiente, que onde o vento bate, ela vai. É igual a onda do mar, que para onde bate é isso mesmo. Então, não tem um porquê, né? E não tem uma finalidade. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, outro verbo, subsistir, nos remete para a posteridade, aquilo que vai acontecer para o futuro. Então, o ímpio ele não tem posteridade muitas vezes, ele não firma em nada, ele não pode estar na congregação dos justos, porque a água e o óleo não pode misturar. A gente viu numa live da quarta-feira a história de Neemias, né? Quando Neemias se propôs a construir um muro.
A gente vê lá no capítulo 13 de Neemias, que foi o que a gente finalizou na quarta-feira. Infelizmente aquela live não gravou e eu vou pedir a ajuda dos irmãos hoje, e irmãs, para me ajudar nisso, que o celular da Jaqueline não grava. E a gente já fez inúmeros testes, e aí eu estou esperando a ajuda ou do pastor Jefferson ou do Rodrigo para isso. Mas lá na terça-feira, na quarta-feira, quando estávamos fazendo a live, eu falei justamente disso, de Neemias 13, e que mostra o porquê que Sanbalate e Tobias não queriam que fosse feita a reconstrução dos muros lá de Jerusalém. O porquê. Então eles tinham envolvimento político e religioso com Eliasibe, que era o sacerdote. Então, tudo isso nos traz aqui para hoje, ó. Nem os pecadores na congregação dos justos, né? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, para o futuro. Aqui, isso aqui é para um futuro, no juízo de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Na questão aqui do 5, mostra que não essas pessoas que assim têm esse tipo de prática, não se preocupam com as coisas de Deus, elas não podem seguir adiante na questão de Deus, né? No dia do juízo ela não vai ter como se sustentar. Esse subsistirão está remetendo num verbo para o futuro, que é outro verbo que a gente deve pensar aqui. Como a gente vem marcando os verbos, né? Se vocês lembrarem aí, na sua Bíblia é bom você ir marcando. No finalzinho aqui a gente vai voltar um pouquinho para a gente trabalhar essas questões aqui para você marcar aí. Então aqui nesse versículo está mostrando que o ímpio ele não subsistirá, mas no futuro não subsistirão. Isso mostra o quê? Que essas pessoas elas não terão como se manter diante do juízo. O ímpio não se mantém diante do juízo. E para piorar, nem no juízo e nem aqui. Ou nem aqui, nem lá. Por quê? Também ele não vai conseguir se manter na congregação dos justos. E o que a gente viu no texto de Neemias 13 era justamente isso, as pessoas querendo se manterem no juízo, na congregação dos justos, sem poder ter o que fazer ali. E agindo errado, agindo contrário ao que Deus queria e tentando fazer isso de alguma forma impositiva. Sambalate era genro de Eliasibe, então já mostrava um problema para Neemias. E enquanto Neemias voltou para pedir ao rei para ficar alguns dias mais, né, que está lá em Neemias, que a gente viu na quarta-feira, Neemias 13, né, ele voltou um pouquinho para pedir ao rei alguns dias mais para ficar em Jerusalém para resolver alguns problemas. Quando ele voltou, a câmara que era destinada para os levitas dentro do templo já tinha um puxadinho lá para Tobias. Tobias já tinha feito um puxadinho à câmara para ele, tinha recebido de Eliasibe, ou seja, pessoas que estavam lutando contra o próprio povo de Israel estavam infiltrados, sabe? Então aqui mostra para nós todo esse contexto que a gente está vendo aqui das pessoas que não se detêm, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, a pessoa não anda, não para e nem assenta. E o que eu estou falando aqui do estudo de quarta-feira é justamente o contrário desse caminho. Né? Em João 15, 1 a 5, acho que o 6 ele fala de uma situação, João 15, 1 a 5, mas eu vou me deter aqui, que eu já falei aqui do que se trata, 1 a 5. O 6, versículo 6, o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Então Jesus estava falando aqui do contexto da videira. 1 a 5, aí no 6 ele está mostrando o que você faz quando você está enxertado na videira. Você está na videira, você dá fruto.
Se você dá fruto, é porque você é limpo pela palavra. E aquele que não dá fruto, ele vai secar, né? Essa vara vai secar, e depois que ela secar, vai ser lançada no fogo onde ela vai arder. Então mostra para nós esse contexto daquele que serve para aquele que não serve a Deus, sabe? Aquele igual o contexto que a gente trabalhou ainda há pouco, de Neemias 13, a situação de servir e não servir ao Senhor. Então nós temos esse problema para a gente pensar. Servir a Deus na dança, na igreja, servir a Deus em casa na dança, servir a Deus em casa no louvor, na igreja no louvor. Eu falo isso em várias palestras, em várias igrejas que me chamam para pregar, ou para falar do meu testemunho, do testemunho nosso da banda. Eu falo isso, que o evangelho, ele não são cápsulas de 30, 40 minutos, que você vai lá, ver a cápsula de louvor e adoração, toma, e glória a Deus, aleluia. Não, louvor e adoração não é isso. Louvor e adoração é algo diário, é algo que nós fazemos diariamente. Nós louvamos com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com a nossa questão ética, moral, com socorro aos necessitados, na meditação da palavra, sabe? Na oração. A gente faz isso no trabalho, na universidade, no comércio, sabe? De repente você pode receber um troco a mais no comércio e deixar isso para lá. Ah, não, isso não tem problema não, ele me deu, ele que me deu, a azar é dele. Eu não pedi para ele me dar mais, ele me deu, então o problema é dele. Mas se você está vendo que você recebeu um troco a mais, é desonesto. Vai lá e devolve. Que se ele te der a menos, eu te garanto que você vai lá voltar para reclamar. Vai brigar, não vai gostar. Então, se não é seu, vai lá e devolva. Se tentou te passar para trás, eu tenho certeza que você vai ficar muito bravo. Eu fico. Então vai lá e devolve. Devolve e mostra para a pessoa. Isso aí, a glória de Deus vai resplandecer. E isso para nós passa pelo discipulado. Quer ver uma outra coisa? Você acaba de chupar uma bala. Se você pega o papel e joga no chão, você não está estabelecendo o reino de Deus na terra. Deus está preocupado conosco para que possamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o discipulado, ele vai passando por todas essas situações. Um simples papel que você joga no chão, lá na rua, mostra muito de você, do que você é. Um simples papel de bala que você joga na sua casa no chão, mostra muito do que você é. Um simples papel que você joga pela janela do seu carro, está mostrando quem que você é, sabe? Ainda tem gente que é cara de pau e fala assim, mas se eu não julgar a pessoa que coleta o lixo, ele vai perder o emprego dele. É muito cara de pau da nossa parte fazer isso, sabe? Sujar para que o outro venha e limpe. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. E isso não cabe aqui, ó, no discipulado. Esse tipo de prática, o tipo de fala, situações que não vai agregar, não vai construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais amor, com mais caridade, mais fraternidade. Isso não passa pelo que Jesus nos ensinou. Então, aqui a gente consegue ver aqui, ó, o 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, se eu jogo um papel pela janela do carro, Deus me conhece, sabe? Se eu falo uma mentira para ter algum benefício, Deus me conhece. Se eu entro em alguma coisa para ter uma vantagem devida, Deus me conhece. Se eu sou injusto com a situação como pessoa, ou se eu ouço só um lado de uma situação e não ouço o outro lado, e não averigo, como está lá em Mateus 18, eu tenho um problema. Né? Eu sou uma pessoa parcial, só olho um lado e aquilo que melhor me apraz, sabe? Então, isso não é legal. Não é legal para a sociedade, não é legal para nós. E a gente aprende com o discipulado com algumas coisas nessa manhã. Aqui, Deus conhece o nosso caminho, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho do ímpio pode dar certo até um certo momento, sabe? Mas depois de um tempo ele é desmascarado. Nós somos desmascarados. E uma coisa muito bonita dessa pandemia é a questão para nós das nossas máscaras.
As nossas máscaras, eu falei isso na live lá com o Elias Moraes e o Elias Vidal. Eu falei que a, a pandemia ela nos chama a colocar máscaras. Nós somos obrigados, hoje mesmo na igreja, estaremos de máscara à noite, no culto das 6 e no culto das 8. Estaremos todos de máscara, mas a nossa máscara é uma máscara que nós somos obrigados a usar. E usar de forma que a gente vai ser prudente. É prudência essa máscara para essa utilização. Porque se a gente não utilizar essa máscara, se ficar fazendo firula dentro da igreja, ficar fazendo bolinho na porta da igreja, se alguém só filmar ou chamar a guarda municipal, pum, acaba. Todos os cultos vão parar. E aí, o que está para ter aí, o lockdown, vai ser mais rápido. Então, se a gente está tendo a oportunidade de ir para a igreja com a máscara, beleza, vamos atender. Mas nesse tempo de pandemia, Deus está nos chamando a tirar a nossa máscara. A nossa máscara de cristão, de pai, de mãe, de trabalhador, de estudante. Então, muitas coisas para nós, elas ficam evidentes. Ficam tão evidentes que os relacionamentos, eles estão tendo vários problemas, sabe? Problemas que as pessoas estão juntas, essas pessoas, os problemas começam a ser muito maiores do que são. Por quê? Não sai para trabalhar, a convivência é 24 horas. Então, problemas afloram. Suicídio estão acontecendo em grande escala. Violência contra a mulher estão acontecendo em grande escala nesses tempos. Violência contra crianças estão acontecendo em grandes escalas nesse momento. Por quê? A falta de dinheiro, outros problemas e as coisas afloram. Porque a pessoa não tem o temor de Deus, para começar, e muitas vezes a pessoa é empurrada para algumas coisas. A violência, de um modo geral, ela se torna sistêmica. Não é uma violência apenas que acontece aqui agora, mas é uma violência que a pessoa é muitas vezes empurrada para ela. E nesse contexto de violência, nesse contexto de pandemia, nessa situação toda, Deus está nos chamando para ser igreja. Eu conto para o Gilmar e fica rindo da minha cara, sempre, porque eu conto algumas coisas que acontecem aqui no condomínio. Essa semana mesmo, hoje é domingo, mas na semana passada, nesses dias passados agora, que hoje é domingo, primeiro dia da semana, teve uma briga muito feia aqui no nosso bloco aqui, por causa de um carregador. Vou até falar baixo, porque a pessoa pode passar lá e escutar, que eu falo muito alto. Então, um carregador. Por causa de um carregador, o irmão mais novo que não tem e que quebra o carregador dos irmãos foi usado do outro. E teve um brigão. Um brigão. Um brigão de. Eu e a vizinha de baixo, a gente subia, o pastor, vamos lá, não sei o que. Subir para conversar com eles, para apaziguar. E tem sempre uma irmã que vem para a casa deles e começa a fomentar a briga. E ela vem e a briga começa. Só que ela não mora aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Um carregador, gente. Dois não, né? Um carregador. Por causa de um carregador, ia ter morte. Olha para vocês verem o que a pandemia vai causando com muita gente, assim, ó, tudo junto, dentro de um apartamento que é muito pequeno e com vários problemas que vão aflorando. É disso que eu estou falando. É de situações que a gente vê de perto. A pandemia mostra fome, mostra desespero, mostra desalento. Essa semana mesmo eu desci, eu estava na janela aqui, no dia da live. Eu estava aqui de cima olhando, quando eu olhei lá para baixo, o vizinho com a cabeça assim, com a mão assim, e eu olhava para cima, olhava para baixo assim, na passarela, no passeio, né, onde ele estava sentado perto, e assim, desolado, fazia assim. Aí Deus falou, vai lá e conversa com ele. Desci, comecei a conversar com ele, perguntando o que estava acontecendo, se ele estava bem. Eu falei, não estou aguentando mais ficar dentro de casa. Eu estou bem, mas não estou aguentando mais. Só que eu sei a história dele. Um pouquinho antes da pandemia, ele trabalha como pintor em obras grandes, né? Prédios, essa questão toda. Eles mandaram ele embora. Ele está desempregado. Então, nessa questão dele de ficar desempregado, veio a pandemia, vieram outros problemas. Entendeu? Aí você vê no olhar dele que ele está cansado, está desesperado. Então, nesse momento, de repente a pessoa está pensando em fazer uma besteira. E uma conversa que você tem com a pessoa já neutraliza tudo. E é aí que o que eu estou falando, desde o início aqui hoje, da questão do discipulado. O discipulado é estar junto, é andar com, é caminhar com, é rir com, é chorar com, sabe? O discipulado ele passa por essa situação de caminharmos juntos.
uma coisa eu posso ser muito ruim e precisar de aprender muita coisa. Caminhando com o Rodrigo, em outra coisa, o Rodrigo é muito bom no que eu sou ruim. Então, o que, que eu vou ser o Rodrigo vai ser para mim? Suporte. E vice-versa, uma coisa que o Rodrigo não seja muito bom, ele vai falar assim, Flávio, eu tenho deficiência nisso, nisso e nisso. Nós vamos caminhar junto, orar junto, estar junto, e o que, que vai acontecer? Um vai afiar o outro e vai edificar o quê? O reino. Tudo que a gente fizer junto, edificando um ao outro, ele vai edificar mais outra pessoa, eu mais outra. Você que está escutando aqui vai discipular mais 3, mais 4, mais 5, e assim vai tomando forma, sabe? Um ajudando o outro. Um ajudando o outro no palavreado, nas ações, no pensamento. Às vezes a pessoa está tão desesperada que ela não sabe nem como percorrer todo um caminho que ela precisa de fazer. Esse menino mesmo que eu fui lá, que o irmão brigou com ele porque usou o carregador e aquela coisa toda, e deu um soco no rosto da mãe dele, o mais novo. Eu perguntei, sentado no sofá, perguntei para ele, qual que é o seu sonho? Que sonho que você tem? O que você tem vontade de fazer? Ele falou comigo, eu não tenho sonho. Eu falei, você não tem sonho? Não, não tenho sonho não. E ele estava com a perna dobrada, e sentado no sofá assim, com a perna dobrada e com os cotovelos em cima do joelho. Ele falou, eu não tenho sonho. E o tempo todo de cabeça baixa. E eu fui conversando, a irmã também de baixo foi conversando, aquela coisa toda, e a outra, não, vou chamar a polícia, você quer lá? Eu falei, calma, senhor. Acho que a polícia, não, deixa eu resolver aqui. E ela falou que faria e fez, e a polícia veio. Mas quando a polícia veio, já tava, não tinha mais problema, não tinha gritaria, não tinha briga, estava tudo normal. Eu já tinha orado com eles, a irmã também. Então a coisa voltou à normalidade. Mas por que eu estou tocando no assunto desse jovem? Ele não tem sonho. Ele não tem sonho de estudar para formar em alguma coisa, para trabalhar, para namorar, para ter filho, nada, para ter família, nada, nada. Você vê o menino, ele está cheio de ódio dentro dele. Então esse menino precisa de quê? Oração, discipulado. Porque enquanto as coisas aconteciam, que eu fui orar para ele, ele falou, não, não vem orar para mim não, com a mão assim, com o cotovelo no joelho, todo encurujado. Eu não vem orar para mim não. Ele estava tipo de cócoras assim, em cima do sofá, com o cotovelo no joelho. Não vem orar para mim não, que eu não acredito nisso não. Falei, amém. Falei o nome dele, amém. Beleza. Pode ficar do jeito que você está aí. Fica sentado igual você está. Todo mundo deu a mão, orou por ele. Ele ficou lá, a oração foi feita para ele, ele recebeu a oração, querendo ou não, aconteceu. Ele ficou, não pôde sair, porque acontece isso, toda vez ele sai, e dessa vez ele não conseguiu sair. A polícia veio, conversou com ele, aquela coisa toda, e a coisa voltou ao normal. Então, irmãos e irmãs, a questão do discipulado, ela passa muitas vezes por isso. Pela situação de aprender junto, estar junto, caminhar junto. Não é uma fórmula mágica, né, que vai acontecer. É uma coisa natural. Jesus fez isso de forma natural. Ele escolheu 12 e andou com eles. Comeu com eles, riu com eles, chorou com eles, fez muita coisa com eles. E muitas vezes é um processo lento. Que Jesus está conosco, caminha conosco, faz as coisas conosco, mas muitas vezes a gente não reconhece aquilo que Jesus realmente é. Né? Só depois que dá um insight, fala, era isso que Deus estava falando. Com cada um, Deus trabalha de uma forma. Eu quero recapitular com vocês aqui, lembrá-los da questão que a gente colocou aqui de ter um caderno. Né? Um caderno seria uma coisa boa para vocês e para mim e para o Rodrigo. Por quê? Porque a gente pode ir trabalhando alguns temas e depois de um tempo voltar nesses temas, trabalhar, reunir, quem sabe, daqui a um tempo a gente pode reunir, ou você pode juntar com mais 5 pessoas, você pode começar a discipular outras pessoas. Através daquilo que está acontecendo aqui, você pode discipular o pessoal do seu grupo de louvor. Você pode discipular as pessoas da dança. Você pode discipular o grupo de homens, de mulheres, o grupo de crianças, ou os professores lá da classe de crianças. Então, a ideia é essa. A ideia é nós trabalharmos isso de forma que não é uma coisa imposta, sabe? É uma coisa de estar lado a lado. Não deve ser, embora o discipulado tenha que fazer parte da nossa vida, mas isso aqui vai se dar de uma forma natural. Como o rio plantado, a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou a árvore que está lá e o rio, os lençóis freáticos que estão lá de baixo, ninguém está vendo, mas está acontecendo alguma coisa.
Está acontecendo sempre. No reino de Deus sempre está acontecendo as coisas, mas para nós, muitas vezes, elas são imperceptíveis. Então, para a gente finalizar, tem a questão aqui que nós falamos hoje do significado de palavras, né? Eu pedi para que vocês anotassem discipular, para ver é, o significado de discipular. A questão dos verbos que nós anotamos, né? Que eu anotei aqui na Bíblia, e queria que você também grifasse na sua Bíblia. Aqui, bem-aventurado o homem que não anda. Os verbos, então, anda, detém e assenta, no primeiro versículo. No segundo, tem e medita. No terceiro, será, dá e cairão e prosperará. No 4, são de novo e espalha. No 5, subsistirão. E no 6, conhece e perecerá. Se a gente consegue entender os verbos na frase, as ações, um período e outro período ligado numa frase, se a gente consegue entender essas coisas, e alguma coisa que remete ao período anterior, ou está querendo mandar para frente, a gente consegue entender melhor, sabe? Isso aqui também é uma questão de prática de discipulado, de você esmiuçar o que você está lendo, procurar entender, ver o que Deus está falando, ver se isso aqui tem uma promessa, se isso aqui pode ser aplicado na sua vida, sabe? Como que você aplica, se você aplica isso de forma individual ou coletiva, que de repente tem uma promessa que é para mim, sabe? Mas de repente tem uma promessa que é coletiva. Embora toda promessa que é para mim é uma promessa coletiva, ela não deixa de ser coletiva, que é para mim, que é para você, que é para o outro, sabe? Mas tudo remete, o reino ele não trabalha de forma egocêntrica. O reino não trabalha de forma etnocêntrica, o reino não trabalha de forma egoísta. Então, toda essa questão que olha para dentro de si próprio está errado, está contra o reino. Você, quando ganha, quando perde é que ganha, quando é o último que é o primeiro, quando morre é que vive, sabe? Então, tudo no reino é um paradoxo. Quando você acha que você está ganhando, já está tudo errado. Já está cheio de problemas, já é problemático. Mas quando você passa a sua vez, vamos colocar assim, e quando você dá a preferência para o outro, como na faixa de pedestre, você está ganhando. Então, quando você acha que está ganhando, quer ser o primeiro, quer ser o melhor, já está tudo errado para nós. Então, tudo que a gente detém, todo o conhecimento, tudo que a gente vai fazer, tem que ser em prol do reino, em prol do outro, da alteridade, sempre do próximo, nunca nossa. Aí que está a questão da multiplicação. Jesus sempre trabalha com multiplicação, não com divisão ou com qualquer coisa que possa reter. Embora a gente tenha visto aqui, ó, no versículo 1, a questão de parar, o que, que acontece, né? Ele parou aqui no caminho dos pecadores. Então, Deus nunca quer que a gente para. Nem água a gente pode parar. A água parada, ela apodrece. A água tem que estar em movimento. Tudo tem que estar em movimento. Tudo para Deus é ciclo, está em movimento. Tudo é cíclico, nada para. Então, se a gente tenta parar alguma coisa, reter, já é problemático.